Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos peregrinos, sejam todos bem-vindos à nossa celebração eucarística aqui na Capelinha das Aparições. Celebramos hoje no santuário a missa pelo ano jubilar. Queremos acolher Dom Nelson, bispo emérito, que veio do Brasil, juntamente com os padres deunianos que estão aqui. Há um grupo inscrito também, de um lar da Santa Casa de Misericórdia de Torres Vedras. Também sejam todos bem-vindos. Peçamos ao Senhor nosso Deus a graça da sua misericórdia para podermos celebrar esta Santa Eucaristia. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie Oremos. Deus eterno e onipotente, desejo ardente do coração humano, olhai benignamente para o vosso povo peregrino, neste ano da graça, para que, unindo-se a Cristo, rocha da salvação, possamos alcançar alegremente a feliz esperança. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos infelizes, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, proclamar o ano da graça do Senhor e o dia da ação justiceira do nosso Deus, a consolar todos os aflitos, a levar aos aflitos de Sião uma coroa em vez de cinza, um óleo de alegria em vez de traje de luto, cânticos de louvor em vez de um espírito abatido. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e tereis o nome do ministério do nosso Deus. Eu lhe darei fielmente a recompensa e firmarei com eles uma aliança eterna. A sua linhagem será conhecida entre os povos e a sua descendência no meio das nações. Quantos os virem terão de os reconhecer como linguagem que o Senhor abençoou. Palavra do Senhor.
Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Encontrei David, meu servo, ungi-o com o óleo santo. Estarei sempre a seu lado e com a minha força o sustentarei. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. A minha fidelidade e bondade estarão com ele. Pelo meu nome será afirmado o seu poder. Ele me invocará, vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga.
começou então a dizer-lhes: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, peregrinos de Nossa Senhora, nessa alegria de estarmos a caminho, neste ano do Jubileu da Esperança, Jesus proclama para nós este ano da graça. Por isso é que nós celebramos este ano o seu nascimento, o jubileu do seu nascimento, porque Jesus é a nossa esperança. Nesse evangelho, quando acabamos de escutar que Jesus na sinagoga recebeu o livro do profeta Isaías, do qual também vimos na primeira leitura desta Eucaristia, e Jesus abre justamente num programa que vai fazer seu programa de vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Entendemos muito bem aqui que pobres não fala apenas de uma pobreza material, mas de todos aqueles que têm o coração aberto para poder acolher esta novidade do reino, para acolher a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa pobreza precisa ser semelhante, sim, talvez ao de um mendigo que sempre precisa e necessite do essencial. E Cristo é esse essencial para a nossa vida. O Santo Padre Francisco, quando escolheu esse tema sobre a esperança, é justamente para recordar que quanto mais vivemos nesse mundo, mais ainda precisamos dessa esperança única e verdadeira que é Jesus. Aquele que nos dá o seu amor, aquele que fortalece a nossa vida, aquele que nos liberta dos cativos desse mundo. Basta que nós confiemos nele, entreguemos a ele a nossa vida. A libertação dos cativos não é apenas para dizer uma libertação daqueles que estão encarcerados, mas existem muitos que são cativos do pecado, da tristeza, da morte, do rancor. É aqui que Jesus quer nos libertar também e anunciar esse reino que é o reino de paz, o reino da justiça, o reino da salvação. Por isso o Evangelho conclui-se dizendo: cumpriu-se hoje mesmo, esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Porque devemos viver essa esperança no hoje, não esperando apenas o amanhã. Amanhã a Deus pertence. Por isso não deixemos para amanhã, para nos reconciliarmos com Deus. Não deixemos para amanhã, para nos reconciliarmos com aqueles que, obviamente, não temos dado bem, nos ofenderam ou ofendemos. O ano jubilar também passa pelo perdão. Por isso, nós sabemos, para receber as indulgências, é necessário confessar-se, arrepender-se e confessar-se. É necessário a oração prevista e a Eucaristia. Por isso, o ano da graça que Deus nos favorece precisa ser vivido já no hoje, antecipando com certeza a graça de Deus em nós. Peçamos ao Senhor, então, esta graça, de perseverarmos no seu amor e de vivermos a cada momento da nossa vida na esperança desse dia que Jesus realiza para nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor da vida e da história, dar à humanidade peregrina no tempo a ajuda do Espírito, para que possa descobrir o caminho do bem, para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Invoquemos o Pai do céu com firme esperança, cantando.
nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pela paz e unidade de todas as igrejas, pela violência de Deus para conosco, para a benevolência de Deus para conosco, pela salvação das nossas almas, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que a Virgem Santa Maria, sinal de firme esperança e consolação, assista o Santo Padre Leão XIV na sua missão de confirmar a fé nos seus irmãos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por este santuário, por todas as igrejas católica e apostólica, de uma extremidade à outra da terra, para que neste ano santo se renove no encontro com Cristo vivo, irradie a esperança viva e habita, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, para que os povos, pelo entendimento, pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que trabalham na Santa Igreja de Deus, pelos que se lembram dos pobres e aflitos, dos idosos, dos doentes e dos estrangeiros, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por aqueles que levam uma vida cristã na virgindade ou no matrimónio, pelos pais e mães de família, pelos seus filhos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que vivem longe dos seus lares, pelos que não têm casa nem trabalho, pela libertação dos que estão presos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos fiéis cristãos abatidos ou em provação, pelo regresso dos que se afastam, pelo repouso dos irmãos defuntos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos nossos irmãos aqui presentes, pelos que neste momento rezam conosco e por aqueles que nos pediram que os lembrássemos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Ouvi, Pai, a nossa oração. Fazei que todo homem vos conheça como único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Chama viva da minha esperança, este canto sobe para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Toda a língua, povo e nação, tua luz encontrar na palavra os teus filhos frágeis e dispersos.
chama viva da minha esperança. Este canto soa para ti, sei o eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Orai, irmãos, para que o meio do vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei-lhes o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Neste tempo da graça, reunis os vossos filhos numa só família, para que, iluminados pela palavra da vida, celebrem com alegria o mistério do vosso Filho morto e ressuscitado. Ele, salvação sempre invocada e sempre esperada, chama a todos à sua mesa, cura as feridas da alma e do corpo e dá alegria aos tristes. Por todos estes sinais da vossa benevolência, possamos renascer com fé viva e firme esperança. Fazei de nós mesmos uma oblação do amor aos irmãos, na esperança da vinda do Cristo Salvador. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino.
Senhor nosso Deus, que nos sustentais com o mesmo pão e a mesma esperança, confirmai-nos na vossa graça, para que formemos em Cristo um só corpo e um só Espírito, e com ele ressuscitemos para a glória celeste. Ele que vive e reina pelo século dos séculos. Amém. Vamos agora juntos rezar a oração jubilar de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, e ensina-nos neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, ser o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelo século dos séculos. Amém. Passo agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelo século dos séculos. Amém. Caros irmãos peregrinos, desejo a todos uma boa continuação de dia, um bom almoço. Nossa Senhora sempre os acompanhe e os proteja. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.